May the force be with you. Hey, my little cats! Então, estamos de volta hoje com a minha volta triunfal de novo. E para falar sobre um assunto que eu amo, um assunto que tem meu coração, que eu sou apaixonada, que se me botarem sentada para conversar com alguém sobre, eu fico horas e horas e horas, que inclusive eu choro falando sobre por causa que tem um apego sentimental. É um assunto que inclusive tem chances de eu ficar chorando do início ao fim desse vídeo, porque realmente eu sou completamente apaixonada. O maior império do entretenimento começou com um fracasso anunciado. E isso se tornou a maior aula de marketing da história do cinema. Essa é a frase de efeito que a gente vai começar o vídeo de hoje, porque a nossa conversa de hoje vai ser sobre uma saga incrível. Uma saga não, um universo, porque isso já não é mais filmes, não é mais só séries. É um universo, é uma comunidade de fãs que faz a saga de Star Wars ser o que é hoje. Tanto que eu falei que não é uma saga, mas falei saga agora, né? Mas enfim, vocês entenderam. O universo de Star Wars. O universo de Star Wars. George Lucas foi desacreditado por quase todo mundo, inclusive por um tempo por ele mesmo. Star Wars era considerado infantil demais. Então a Fox fez, mas não botando muita fé. Inclusive, George Lucas abriu mão de uma boa parte do salário de diretor dele em trocas dos direitos de merchandising. O que foi o ponto principal? Não vai ser o ponto principal também, porque não fui eu que criei a estratégia, não posso ter certeza dessa porra. Mas foi um dos pontos cruciais para Star Wars ser o que é hoje. Para Star Wars ter a fama que tem hoje. Star Wars ter criado a comunidade que tem hoje. Hoje, os direitos de merchandising são considerados uma mina de ouro bilionária. Mas na época, eles não ligavam muito para isso, porque não tinha sido muito explorada. Inclusive, Star Wars foi uma das pioneiras nisso, porque foi com ele que eles entenderam o real poder de um merchandising, de um marketing bem feito. George Lucas simplesmente criou uma obra que até hoje é estudada no marketing digital. Até hoje é estudada no marketing, nas estratégias de venda, porque foi um sucesso de bilheteria. Vocês sabiam que Star Wars chegou a vender até caixas vazias como produtos uma época? Vocês têm noção que é um sucesso tão grande que esgotou os produtos da prateleira e tu tem que tirar uma ideia da cachola para continuar vendendo porque os fãs estão enlouquecidos? Foi o que Star Wars fez. Eles montaram uma estratégia de compra agora, entrega depois. Então eles fizeram caixas vazias que tinham imagens de personagens e um cupom que valia um boneco na próxima leva. Foi basicamente um compra agora, entrega depois versão anos 70. E eu não preciso dizer que o merchandising não parou por aí, né? Copos de fast food, roupas, bonecos, escovas de dente, tudo o que tu puder imaginar, Star Wars tinha de produto. Inclusive o Grogu, que foi o nosso primeiro Baby Yoda da história. Inclusive, o Grogu, até hoje é conhecido Baby Yoda por uma estratégia da Disney. A Disney, ela não queria dar spoilers da segunda temporada de The Mandalorian. Então, por isso, ela manteve o nome do Grogu em segredo. E sem um nome e simplesmente uma divulgação da imagem, como ele parece muito com o Yoda, ficou Baby Yoda. O que até hoje traz uns desentendimentos entre fãs de Star Wars e pessoas que não assistiram. Inclusive, tem uma história muito engraçada, porque eu tenho uma tatuagem do Grogu, né? E aí, quando eu fui fazer essa tatuagem, o meu antigo tatuador, ele contou que uma vez foi fazer uma tatuagem do Grogu também em um cliente. E ele chamou o bonequinho de Baby Yoda. E o cara xingou ele. Eu fiquei, gente... Eu, particularmente, não tenho problema em errar o nome do Grogu, até porque ninguém é obrigado a ser benado, né? Todo mundo que assistiu The Mandalorian. Tem fãs de Star Wars que nunca assistiram The Mandalorian, então, simplesmente, se falam Baby Yoda, eu falo, Baby Yoda. Mas eu, particularmente, chamo até de Groguinho. Tô passando um tempo no interior, né? Aí é um mosquito pra tudo que é canto, só pra vocês entenderem o nível que a gente tá de ter que botar uma meiazinha. Vai derrubar meu notebook. Porque os mosquitos estão picando até meus pés, que é a única parte que tá
meio sem roupa, tirando os braços. Só que daqui a pouco eu já vou ter que colocar um casaco também. Ah, inclusive, olha a minha meia de porquinhos voadores. Eu tô legítima nerdola. Nossa, eu nem mostrei pra vocês a minha camiseta, né? Tudo bem que é a minha camiseta padrão de sempre, mas um dos pôsteres clássicos. Sabe quando nós no marketing falamos sobre encontrar o nicho perfeito? Star Wars fez isso antes mesmo do filme existir. Eles contrataram Charles Lee Pincott, que foi o gênio por trás da promoção do primeiro filme de Star Wars. E não o episódio 1, tá? O episódio 4, porque, como a gente sabe, Star Wars foi lançado do episódio 4, 5 e 6 primeiro e depois o 1, 2 e 3. Coisa que já era planejada, mas até hoje faz um embaralho na nossa cabeça, né? Principalmente quem tá começando a assistir o filme, porque antes de lançarem os primeiros filmes, inclusive deu aquele meme do "eu sou seu pai", porque ninguém sabia quem era o pai. Inclusive, George Lucas fez o episódio 4, 5 e 6 sem saber como seria o episódio 1, 2 e 3. No caso, ele tinha uma ideia, mas ele não tinha planejado o filme inteiro, não tinha roteirizado o filme inteiro. Então, para vocês terem uma noção da genialidade que foi Star Wars, inclusive esse é um ponto que eu até debati com um fã de Star Wars um tempo atrás, que, cara, George Lucas, será que ele sabia tudo isso que ia acontecer com Star Wars? Tipo, a gente sabe que os 3 últimos filmes e as séries, desenhos e tudo envolvendo em Star Wars foi uma coisa que a comunidade criou, que inclusive vai ser um dos pontos finais depois que eu vou comentar. Mas será que ele sabia tudo isso, tudo o que ia acontecer em Star Wars, ou ele saiu indo? Será que foi uma loucura da cabeça dele? Será que ele estava são nesse momento? Essas são perguntas que a gente não tem a resposta, mas que dá uma bela discussão. Lippincott entendeu que o filme não era só ficção científica, e sim uma cultura. E aonde estavam os nerds, os geeks e os fãs engajados na década de 70? Na San Diego Comic Con. A Comic Con da época não era nem perto do que é hoje. Mas Lippincott não se importou, então foi lá com um pôster, um flyer, um boneco em protótipo e um stand. E um sonho, claro, né? Porque isso a gente nunca pode abandonar. Ele apresentou os personagens, o universo e criou o hype antes da estreia. Então, Star Wars foi um dos primeiros filmes a promover a experiência em comunidade, a criar uma comunidade engajada. Gente, eles estão desde a época de 70. Agora, em 2025, eles ainda têm o hype. Agora, final de abril, teve o aniversário de 20 anos do episódio 3, que inclusive é meu filme preferido. Fui no dia que estreou, no primeiro horário que tinha, e tinha gente fantasiada, gente com sabre de luz. Quando começou e terminou, tava um sabre de luz assim, reluzindo. Tem noção o que são 55 anos com uma comunidade engajada que só fatura cada vez mais, porque fã de Star Wars é tudo biruta que nem eu. Com todo respeito aos birutas. Mas, gente, a gente, assim, se puder gastar o dinheiro todo em tudo que tu puder imaginar, que inclusive... Não preciso dizer do Grogu também de novo. Gente, é simplesmente... Vocês estão entendendo quão importante essa comunidade é? O quão importante é ter uma comunidade engajada? Se tem um eventinho de Star Wars, sei lá numa cidade pequena, vai ter gente indo. Isso é comunidade. Se tu vender qualquer coisinha, vai ter alguém para comprar. Se tu precisar de alguém para te defender, vai ter gente para te defender, vai ser uma comunidade que vai acreditar no que tu acredita. E é esse o poder que uma comunidade engajada tem. Não adianta tu vender os melhores produtos com os melhores preços se o público que tu tá acertando não acredita no que tu acredita. Hoje, a comunidade só é engajada porque eles têm um interesse em comum. E como uma fã fiel de Star Wars, eu posso te dizer com a maior certeza: nem todo mundo tem o mesmo motivo para gostar de Star Wars, mas todos estão unidos quando o assunto é Star Wars. E é esse o tipo de comunidade que tu tem que querer para tua marca, que tu precisa para tua marca. O brand da saga é impecável. A tipografia, a trilha sonora, os sons, os sabres de luz, naves, tudo grita Star Wars. E tudo isso veio graças à visão visionária de Ralph McQuarrie. Ele não só criou um conceito visual, como salvou o projeto.
As ilustrações que ele fez, baseando no que o George Lucas só conseguia falar em palavras, convenceu a Fox a dar vida a esse projeto. E a ilustração que ele fez do Darth Vader foi o que inspirou o visual final. Design aqui não é só beleza, é memória afetiva. É aquele som de sabre de luz que conversa com a tua criança interior. É uma tipografia, uma fonte que te teletransporta para um universo inteiro. E isso é uma construção de marca. Vocês lembram que eu falei que foi lançado primeiro o episódio 4, 5 e 6 e depois o 1, 2 e 3? Isso foi confuso? Com certeza. Mas também foi completamente estratégico, como eu falei. Tudo bem que o George Lucas não sabia muito bem o que fazer no episódio 1, 2 e 3 completamente, mas criou um burburinho, criou tempo para ideias, criou aquele mistério. E quando eu digo que eu não sei se George Lucas tinha noção do que ele ia criar, tanto que ele próprio duvidava da sua capacidade, da capacidade não, mas do sucesso que ia ter a obra. Vocês lembram daquela época que tinha aquele desenho Mad? Eu lembro que eu assistia na TV, mas enfim, era aquele desenho Mad, eu acho que passava no Cartoon ou algum outro. Posso estar errado. Enfim, naquele desenho médio eu lembro muito bem de um dos desenhos dele, eles falam, eu sou seu pai, fazendo meme com isso. Diversos outros lugares tiveram esse mesmo meme, porque esse meme do eu sou seu pai, cara, não tem quem não conheça. Quem assistiu How I Met Your Mother, desculpa se eu falei errado, vão lembrar do cara falando sobre Star Wars, que, tipo assim, as únicas pessoas que não conhecem Star Wars são os personagens de Star Wars que viveram Star Wars. Então, tipo, esse mistério ocasionou muitos outros marketings, muitos outros memes que transformaram Star Wars no que é hoje. Para vocês entenderem o quanto Star Wars foi importante, Lucas fundou a ILM THX simplesmente para trazer a experiência que ele queria trazer. É basicamente a jornada do cliente versão galáctica. O verdadeiro marketing é aquele que nos conecta com o que sentimos. Star Wars, ele fala sobre medo, sobre perda, sobre escolhas, sobre a dor, sobre esperança. Ele fala sobre aquele debate de amor versus ódio, sobre tu não poder proibir alguém de sentir alguma coisa, de ter relações amorosas com pessoas. Inclusive, esse é um dos debates que eu mais gosto de fazer sobre Star Wars. Ele fala sobre tudo que nos move, como seres pensantes que sentem sentimentos, como consumidores, como pessoas, como pertencentes desse universo. E isso, para mim, é onde tudo faz sentido. Eu acredito que o amor é o centro da vida. E foi isso que Star Wars me pegou. Star Wars me mostrou que mesmo com medo e dor, a gente pode sim escolher o lado da luz. A gente pode seguir pelo caminho certo, por mais que tenhamos que lutar cada vez mais. Star Wars também nos mostra que os erros, eles têm solução. A gente tem como criar em cima deles. Porque com a comunidade engajada de Star Wars, qualquer errinho a gente transforma numa outra coisa. É que nem aquele lançamento do Groguinho na Disney. Gente, eles simplesmente botaram a carinha do Grogu, sem dizer o nome dele, por conta dos spoilers, e a fanbase criou uma fanfic em cima disso, criou um nome Baby Yoda, e está até hoje. Pra raiva de alguns e felicidade de outros. Isso só mostra pra gente que às vezes a melhor estratégia é ouvir o teu público e deixar ele criar junto contigo. Né, Groguinho? E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma curiosidade sobre Star Wars ou quiserem dizer o ponto que mais gostaram e aprenderam sobre marketing nesse vídeo, podem deixar aqui nos comentários e não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Que a força e o algoritmo esteja com vocês. Beijinhos!